Um salve a todas e todos. Eu sou o Fernando Bezerra, aqui do Portas da Percepção do Rempadão, e vim falar rapidamente para vocês sobre o dia 27 de novembro, o Dia Nacional da Maconha Medicinal e também o Dia Nacional do Combate ao Câncer. Esse dia, há alguns anos já, os ativistas brasileiros têm feito esse debate sobre o uso medicinal, o uso terapêutico da maconha, que serve para tratar muitas doenças, e quem acompanha o Rempadão já está ligado, né? Tem muito post aqui no Rempadão discutindo esse assunto, é, que tem avançado a grandes passos no Brasil. E como também algumas pessoas sabem, aqui no Portas da Percepção a gente faz o debate sobre outros psicodélicos para além da maconha, né? E um dos focos aí que eu pretendo dar aqui nesse pequeno vídeo é exatamente no uso terapêutico de outros psicodélicos, que nós levaremos aqui no Rio de Janeiro, para o Dia Nacional da Maconha Medicinal e do Combate ao Câncer. Então, um dos debates que a gente tem fomentado é exatamente a importância dos cogumelos mágicos, né, cogumelos com psilocibina, no tratamento de ansiedade em pacientes com doenças terminais. Alguns estudos têm mostrado a importância dos cogumelos na redução da ansiedade para esses pacientes, exatamente quando não há critério de cura, e tanto câncer terminal quanto outras doenças, e esses pacientes, por meio de uma psicoterapia assistida, aliada ao uso de psilocibina, que é um dos princípios ativos, né, dos cogumelos mágicos, que se transformam em psilocina no nosso corpo, esse uso consegue reduzir a ansiedade, muitas vezes por meio da promoção de um sentido de vida. Então, muitos pacientes no final de vida têm uma dificuldade assim de encontrar esse sentido e melhorar a qualidade de vida. Os remédios tradicionais não conseguem fazer essa melhoria, exatamente porque eles agem muitas vezes no sintoma, tentando reduzindo, né, o grau daquele sintoma, por exemplo, um sintoma depressivo, diminuindo um pouco aquele humor, né, depressivo, mas a gente não tem nenhuma droga, assim, talvez exceto os psicodélicos, que possa, no conjunto com a psicoterapia, favorecer ou amplificar aquela entrada no campo da psique, da imaginação, do imaginal, e permitir com que aquele paciente reveja o seu sentido de vida naquele momento, especialmente próximo a uma situação de risco de morte ou próximo propriamente à morte. Então, os psicodélicos na psicoterapia eles podem ajudar muitos pacientes nos chamados cuidados paliativos, quer dizer, cuidados que não vão curar nem o câncer ou outras doenças, né, próximas ali da morte ou sem critério de cura, mas eles vão exatamente contribuir para a melhor qualidade de vida desses pacientes. O próprio Aldous Huxley, que foi um dos literatos famosos que criou o termo psicodélico no conjunto de cartas com o psiquiatra Humphrey Osmond, ele usou, né, LSD no final da sua vida. E os psicodélicos eles têm uma série de usos terapêuticos que eu já falei bastante aqui, inclusive em alguns vídeos. Por exemplo, no cuidado a transtornos como depressão, que são transtornos que acometem muitos pacientes internados em condição hospitalar. Já é um transtorno mental com uma prevalência altíssima, né, no Brasil e no mundo, um dos principais motivos de incapacitação das pessoas para o trabalho. E também em determinados conjuntos de doenças, e aí inclusive o câncer, já que a gente está falando também do Dia Nacional do Combate ao Câncer, que os psicodélicos poderiam ajudar nesse tratamento do transtorno depressivo, dos episódios depressivos, e contribuir para a melhoria, então, da saúde da população, beneficiar a saúde. E vamos lembrar que a saúde é um direito de todos, né, é um dever do Estado. Então, a defesa que nós temos feito enquanto Associação Psicodélica do Brasil, e aí eu falo enquanto integrante da Associação Psicodélica, é exatamente de que essa terapia tem que ser avaliada, tem que ser não só pesquisada, fomentar pesquisas nesse sentido,
mas igualmente que ela tem que estar disponível no Sistema Único de Saúde, ela tem que estar disponível para a nossa população e não apenas para as pessoas que tenham condição de financiar um pagamento para uma psicoterapia particular aliada ao uso de psicodélicos. Ainda não há uma regulamentação no Brasil, algumas pesquisas estão acontecendo no Brasil e no mundo, mas nós defendemos que isso seja dada uma certa prioridade em relação a esse avanço que tem tanto da maconha medicinal em continuidade ao que as associações e grupos políticos organizados têm defendido, né? E no campo dos psicodélicos também, que a gente também possa avançar nesse sentido e não apenas avançar no campo do uso médico da maconha e deixar de lado uma série de usos terapêuticos de outras substâncias psicodélicas que não podem também ficar à margem desse debate, pois os pacientes precisam, de fato, desse conjunto terapêutico. Até porque as pesquisas que estão rolando no mundo todo mostram que vários usos de psicodélicos, né, de diferentes psicodélicos, para o tratamento de diferentes transtornos mentais do comportamento, têm resultados melhores do que a farmacoterapia tradicional e a psicoterapia isolada. Então, a gente está diante de uma revolução da psiquiatria, de uma revolução da psicologia, de uma revolução da saúde mental. E nós do Brasil, que temos uma política, embora subfinanciada, tão avançada como a reforma da saúde mental brasileira, deveríamos tentar incorporar o uso da psicoterapia com psicodélicos, aliada aos psicodélicos, para conseguir fornecer aos pacientes, aos usuários do serviço de saúde mental, aos usuários dos ambulatórios, aos usuários da psicoterapia e dos tratamentos psiquiátricos, as melhores ferramentas que nós temos disponível. E é preciso colocar esse debate também em grande relevância no cenário nacional. Precisamos que os conselhos se manifestem, que as pessoas se manifestem, e principalmente, assim, uma coisa que a gente aprendeu muito com todo o movimento da cannabis, com todo o movimento do uso medicinal da maconha, que é a necessidade das pessoas que acabam utilizando, né, mesmo que sem o local adequado, sem os terapeutas adequados, sem os médicos adequados, né, essas substâncias, que essas pessoas também consigam começar a se organizar para que a gente possa fazer uma demanda efetiva para os órgãos que regulamentam essa modalidade de uso terapêutico. E, no fim, claro que isso também é um debate que a gente precisa fazer da descriminalização do porte para fins de consumo pessoal de psicodélicos, né, assim como da maconha, e, finalmente, efetivamente um projeto de legalização consistente e que mude essa política horrorosa que é a proibição não só da maconha, das substâncias psicodélicas e eu diria que de todas as drogas. É isso, gente, valeu. Digam aí também o que vocês acham dos terapêuticos psicodélicos, né, da maconha. E, claro, vou convidar vocês dia 27, aqui no Rio de Janeiro, vai ser na Cinelândia. Entra no Facebook, tem um evento lá, dia 27 de novembro, maconha medicinal, a partir das 16h20, na Cinelândia. A gente vai estar lá, e vai estar lá também com a Associação Psicodélica. Então, chega lá, vamos bater uma ideia. Vamos defender esses usos e eu espero que cada vez mais esse movimento aí, que já tem alguns anos, ativistas, né, que estão de parabéns por organizar esse momento, possam ainda mais ampliar todo esse debate para o Brasil todo, como já tem acontecido em vários locais. E é isso aí, vamos lá, galera.